Oi, gente, boa noite. Nos avisem se o áudio estiver ok. E cheguei. Oi, Ju. Todo mundo ouvindo a gente? Estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Vou botar um filtro pra ficar com a cara digna. Peraí, que agora eu aprendi. Olha. Deixa. Abaixa um pouquinho aí, porque... Meu? Peraí. Uau, Pronto. Tá bom? Eu acho que eu vou me ouvir, porque eu tô sem fone. Eu também tô sem fone, mas eu tô te ouvindo bem, me ouvindo bem. Eu não sei se o pessoal tá me ouvindo bem também. Vocês estão ouvindo o eco da minha voz ou só eu? Porque acho que está dando eco. Tá com eco. Pra mim, tá cortando aqui, ó, seu olho. Tá, vou vir pra trás. Isso. Vou ver se você consegue colocar o fone aí, que eu acho que o meu eco vai cortar. Peraí. Eu vou colocar, mas da última vez eu achei que ficou baixo. Então vocês me avisem, tá? Se der muita diferença. Mas eu achei que ficou muito baixo com o fone. Deixa eu tentar. Pessoal pontual, gostei de ver, gente. Eu vou ficar igual a Rutilema, que está me ouvindo aqui. Quem lembra da Rutilema? Fone na frente da câmera, gente. Uma hora. Acho que agora. Não, eu tô me ouvindo. Não, eu ainda não botei, peraí. Jesus. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo baixo mesmo. Deixa eu aumentar aqui. Agora melhorou? Melhorou 100%. Tá. A Laura tá parecendo o nariz para baixo, meu Deus. É que a cara é muito grande. A minha imagem pausou, né? Ou vocês estão me vendo? Porque Pausou, pra mim tá pausou. congelada. Que Gelou engraçado. você total. E com uma cara bonita ainda, né, gente? Espera aí. Como faz? Não sei. Vocês vão ficar me olhando pra essa cara. Vou colocar você de novo, Ju. Vou colocar. Tá. Beleza. Vamos tentar aqui de novo, pessoal. É que ajuda uma travada, mas eu vou colocar lá de novo. Pede aí, Ju. Enquanto a Ju tá pedindo, vou atualizando vocês sobre o tema da live. Hoje o nosso objetivo é aqui pontuar algumas questões que vocês podem estar deixando atrás e por isso não estão obtendo resultado ou enxergando resultado no seu trabalho no Instagram. Estou adicionando a Ju aqui de novo. Pronto. Tô de volta. Ótimo. Agora tá ótimo, tá, gente? Sem eco, Ju tá Olha eu normal. brilhando. Assim. Aí eu tô me maquiei uma hora dessa da noite. Pronto. Então vamos lá. Enquanto você entrava, Ju, já contextualizei todo mundo sobre o que a gente vai falar. Eu já adianto que a live vai ser rápida, tá, gente? Cerca de 30 minutos, 40 no máximo, porque a gente vai ser bem objetivo no assunto. Podem colocando aí as perguntas, que à medida do possível a gente vai responder também. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, o nosso objetivo aqui hoje é chamar atenção para algumas questões que muita gente bacana, muita gente boa mesmo, está deixando para lá e dizendo que não está tendo resultado no Instagram. Então, a gente não vai reinventar a roda aqui. São só mais duas cabeças aqui ajudando você a pensar estrategicamente no Instagram, tá? Então, a gente pontua aqui algumas coisas que podem estar acontecendo para que você não esteja enxergando o resultado do seu, né, o resultado no seu Instagram profissional. Bom, super acalhar. Como você falou no início, né, Laura? A gente está num momento em que o digital está super em alta, né? Com essa crise, com essa questão toda de ter que trabalhar home office, repensar serviços, repensar produtos, e todos os caminhos para quem quer ganhar dinheiro na internet, de alguma forma, vai esbarrar na produção de conteúdo. Não tem para onde fugir, né? Então, é muito importante, muita coisa que a gente vai falar aqui. Aproveitem para fazer perguntas e também para
tirar dúvidas do que vocês já estão praticando, que talvez vocês identifiquem que pode ter algum gargalo, né? Pode ter alguma peça solta conforme a gente for falando. Exatamente. Primeiro, para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria definir aqui com vocês o que é resultado, né? Porque quando alguém chega para a gente e fala, Ju, Laura, poxa, eu estou fazendo tudo direitinho, mas eu não estou tendo resultado. Eu não estou enxergando o resultado. E aí, eu quero alinhar aqui com vocês qual é a expectativa do resultado. A gente sabe que, na maioria das vezes, quando alguém fala que não está tendo resultado, em geral, é que não está tendo venda, né? Não está convertendo em venda, os clientes não estão aparecendo. E, no fim das contas, você resume resultado a dinheiro. É um resultado válido, é claro. Eu não vou ser aqui, né, Fantástico Mundo de Laura, achar que, não, gente, é por amor, amor não paga conta, a gente sabe disso. Mas esse é o resultado final que a maioria de nós estamos esperando, né, enquanto negócio. Mas até esse resultado chegar, existem outros mini resultados que estão acontecendo bem diante da gente, nos nossos negócios, e que a gente deixa de se animar com esses mini resultados, porque afinal de contas ainda não é dinheiro. Então, o que eu queria que vocês tivessem em mente, que o resultado ele pode estar acontecendo. Ele pode ainda não ser o resultado que você está almejando no final das contas, mas algum movimento está acontecendo na sua conta do Instagram. E quais são esses movimentos? O que a gente tem que prestar atenção? Tem uma frase que eu gosto demais, mas não é minha, e eu não descobri ainda de quem é. Eu preciso descobrir de quem é essa frase. Mas que faz todo sentido quando a gente pensa nesses pequenos resultados, nessas pequenas conquistas ao longo do nosso trabalho estratégico no Instagram. A frase diz que antes das pessoas darem o dinheiro delas para você, né, darem o dinheiro delas para o seu negócio, elas vão dar o tempo delas para você. Isso faz total sentido. Que antes, né, traduzindo isso para o nosso segmento, para a nossa vida aqui no Instagram, antes da pessoa efetivamente fechar alguma coisa com você, comprar o seu produto ou contratar o seu serviço, possivelmente ela gastou algumas boas horas consumindo ali o que você está dizendo, né? E o que a gente fala que é construção de autoridade. Você está trabalhando sua autoridade, aquela pessoa, aquele potencial cliente, deu tempos e horas e mais horas do dia dela ali, para depois, né? Isso daí, gente, é claro que isso é uma generalização de um padrão, um comportamento meio padronizado, né? Tem aquela história da jornada, que eu vou chegar lá, vou falar um pouquinho, muito rasamente hoje de jornada, mas idealmente o padrão é assim. Primeiro tem aquela atração, as pessoas começam a olhar para você com, bom, acho que essa pessoa pode me ajudar de alguma forma. E ali dura algum tempo essa atração, né, Júlio? Eu gosto muito de comparar esse caminho com qualquer relacionamento nosso. Acho que fica muito fácil de você, de todo mundo conseguir entender, né, como funciona. A gente não para com estranho. Tem gente doida que faz isso, né? Com estranho na rua e sai abrindo a vida e confiando um monte de coisas. A gente sabe que, enfim, hoje em dia todo mundo puxa assunto. Mas aquela coisa que é muito preciosa para você, você não abre com qualquer pessoa. Isso é por meio da construção de um relacionamento. E é exatamente isso que a gente faz por meio do Instagram. A gente está construindo relacionamento. A gente constrói relacionamento com um conteúdo que a gente posta no feed, que a gente coloca no nossos stories, que aproximam, né? Que mostra os bastidores, mostra a nossa vida como é, um IGTV, enfim, todos os formatos a gente está construindo relacionamento. E aí, conforme a gente vai considerando que eu estou construindo relacionamento e estou fazendo as pessoas caminharem por essa jornada, né, de compra, é que eu vou chegar lá no momento da pessoa, nossa, eu realmente posso confiar, vamos trazendo para um relacionamento pessoal, eu posso confiar nessa pessoa a ponto disso, ou eu posso confiar nessa marca a ponto de comprar. Exatamente. E o que às vezes a gente deixa de lado no afã, né, do resultado final que eu falei lá no início, é deixar de perceber que isso é uma trajetória e que isso exige tempo, né? Que essa conquista, que essa jornada, ela leva um tempo, ela tem o seu ciclo estabelecido. E aí você pode me perguntar, mas Laura, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Como é que eu sei que esse ciclo aí está acontecendo
que existe, então, de fato, algum resultado no meu trabalho. E aí tem alguns indicadores importantes que a gente precisa sempre observar enquanto a gente está trabalhando estrategicamente o Instagram da nossa marca, da nossa loja ou, né, da nossa marca pessoal. São indicadores que vocês estão cansados de saber. Todo mundo que tem conta profissional se depara com alguns dados estatísticos ali do Instagram, alguns indicadores importantes, e são eles que a gente tem que observar, além do nosso público, obviamente, mas para a gente entender se existe de fato o resultado, é saber interpretar informações de engajamento, que a gente fala em geral, né? Se as pessoas estão curtindo o seu post, quais posts as pessoas estão curtindo mais, se os posts estão sendo salvos, se estão sendo comentados, se o seu número de seguidores tem aumentado, e aí eu sei que tem lá a tônica que todo mundo fala, que quantidade de seguidor não significa nada. Nós acreditamos piamente nisso, a gente está bem longe de 10 mil seguidores. A gente não defende nenhum tipo de automação para compra de seguidor. Não, isso não. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que se existe um ganho de seguidor, né, o trabalho que você tem feito, ele está resultando em pessoas novas conhecendo o seu trabalho, pessoas novas para a sua audiência, porque é esperado isso. Se você estiver fazendo o tal do tudo, né, o tema estou fazendo de tudo, estou fazendo tudo direitinho e não estou tendo resultado. Então, quando você diz pra gente que está fazendo tudo, eu acredito, então, que o cronograma de conteúdo está bonitinho, que você está fazendo story também todos os dias. Aí eu vou pontuar o que é esse beabá, essa receitinha aí. Então, eu estou entendendo que você está fazendo tudo isso. Se você está fazendo tudo bonitinho e o número de seguidor não está aumentando, ainda que pouquinho, eu começo a desconfiar que você, então, não está fazendo tudo que você está dizendo para mim que está fazendo. Porque eu e a Ju, a gente compra tráfego. Comprar tráfego é anunciar. Há pouquíssimo tempo, né? Boa parte do nosso trabalho é orgânico, até hoje, inclusive. A gente anuncia, mas em proporção pequena ainda, né? Para o volume do nosso conteúdo. Ou seja, então, majoritariamente, o nosso resultado é por boa noite. Boa noite. Geralmente, majoritariamente, o nosso resultado se dá através de conteúdo, né? De atualização do que a gente está entregando. Certo? Então, se isso tudo você está fazendo e não está aumentando o número de seguidor, reveja se você está fazendo na frequência adequada. Se você está fazendo os temas adequados para a sua audiência, tem alguma coisa aí desconexa, tá? Então, vamos para o primeiro ponto, eu fechar e a gente já passar para o segundo, Ju, para a gente cumprir os 30, 40 minutos. Resultado. Primeiro defina, tenha muito claramente o que é resultado para você, para além da grana, para além do resultado de venda, mas esses pequenos marcadores importantes de resultado. A gente vai falar de frequência já, tá, Moniquita? No próximo eu vou responder. Eu acho que é legal quando a gente fala de resultado, a gente considerar como que o Instagram funciona dentro da estratégia maior da nossa empresa, não só estratégia de comunicação, mas estratégia de vendas. É muito importante a gente frisar nisso, porque eu acho que é aí que está um dos grandes erros. Tem muitas pessoas que estão olhando para o Instagram como a principal forma de vendas apenas. Esquece de um monte de outras coisas que estão envolvidas, e aí tá até fazendo o cronograma certinho, né? Tá com tudo direitinho, mas ainda não entendeu como é que o Instagram funciona nesse caminho, né? Nessa jornada do cliente. E aí, por isso não vende. Se o resultado esperado é venda, é converter. Se a gente começa a olhar para o Instagram de maneira estratégica e entender, peraí, o Instagram pode ser um canal onde eu atraio as pessoas. Então, o resultado que eu quero alcançar mais pessoas, eu quero que mais pessoas me conheçam, mais pessoas falem de mim, enfim. Eu quero construir a minha presença digital. Isso tudo é muito importante para você definir o que é resultado, né? Como é que esse canal vai funcionar, esse e qualquer outro, mas como a gente está focando no Instagram, como é que esse canal funciona dentro da sua estratégia. Isso é importante porque meta não existe se ela não pode ser mensurada. Então, quando a gente fala de resultado, você tem que ter em números que sejam, enfim, algo que seja concreto, você consiga comparar. Eu defini isso e eu realmente alcancei isso.
Então você diz assim, ó, o Instagram é o que eu quero, para ser conhecido. Tá, você quer ser conhecido quanto? Quantas pessoas você quer alcançar? Em quanto tempo? É. Se esse é o objetivo, se esse é o resultado É, que você espera. e a gente está falando da questão de meta, né? Se você quiser sofisticar um pouquinho mais seu trabalho, aí você então coloca as suas metas. Mas se você não quer chegar, eu comecei agora, eu não tenho muita referência, então vamos deixar a meta em aberto e quando a gente chegar na meta a gente dobra, né? Aquela famosa frase. É, se você não quer chegar, né? Se você ainda não sabe como chegar numa meta, comece a olhar esses números que eu acabei de falar para vocês, seguidores, compartilhamento, é, interação, né? Salvamento que a gente fala, quando as pessoas clicam lá no seu conteúdo e guardam, elas estão dizendo que aquilo dali que você disse a elas interessa, que aquilo é tão importante que daqui a pouco ela quer dedicar, ainda que ela não volte, tá? Nesse conteúdo. Mas quando as pessoas salvam, elas estão dizendo que, bom, esse conteúdo aqui merece um pouco mais da minha atenção. Então, esses são indicadores importantes que podem dizer se de fato você está tendo resultado ou não, tá? Antes até de você estabelecer uma meta. É claro que a meta ela é importante, mas eu não é só isso que determina o seu resultado, né? O seu resultado ele está acontecendo. Eu duvido muito que você não esteja tendo resultado se você está fazendo tudo certinho. Mas aí, beleza. Dito isto, da parte do resultado, o Diego falou isso, alguma coisa aí, não sei se foi pergunta, Diego, mas depois eu vou vou voltar. A segunda questão aqui que a gente quer falar com vocês é sobre o tudo, o tal do tudo que vocês estão fazendo, né? Então vamos no beabá, tá? Vamos no beabá, o que todo mundo já sabe, todo mundo já falou, você está cansado de ler aí nos nossos conteúdos, que é a produção de conteúdo. Não vai fugir disso, né? Já para responder, vai ficar salva assim. Já para responder a Mônica, a questão de frequência. Gente, eu sou a tal da pessoa que odeio fórmula mágica. A fórmula mágica que eu adoraria que existisse é de emagrecimento. Ela também não existe. Então, como ela não existe, também não acredito em nenhuma nem dormir é bom também. Fórmula de fazer o neném dormir. Tem até umas fórmulas. Elas não existem. A gente vai ficar muito fácil. Então, se alguém chega com você com um número cabalístico, era só porque vocês passaram rapidamente sobre meta. Ah, tá. O Diego deve ter feito alguma contribuição importante sobre meta lá, gente. Pode voltar lá no comentário dele, com certeza tá valendo a pena. Se alguém chegar para vocês com um número cabalístico, assim, a Mônica, faça 4 posts por semana ou 2 por dia. Eu não sei se essa pessoa ela tem muita propriedade, porque se ela conhece a sua audiência tão bem, se ela conhece o seu mercado. Eu, a grosso modo, digo para você olhar o que as suas referências, o que as pessoas que fazem um trabalho parecido com o seu, elas estão fazendo, porque isso vai... com a mesma persona, né? Exatamente. As pessoas que estão falando com a mesma pessoa, o que elas têm, como elas têm feito a frequência? É certo que quanto mais a gente atualiza, os algoritmos, né, que são aqueles robôs, eles vão privilegiar os nossos conteúdos, porque está mostrando que ali é uma página viva, né, uma página que tem conteúdo. Então, Laura, dentro dessa questão de algoritmo é legal, só para o pessoal entender como é que funciona. O que eles fazem, o que o algoritmo faz o tempo inteiro é ler o comportamento das pessoas dentro da rede, né, as interações e tudo mais. Então, se você não posta, se você não tem uma rotina frequente de atualização, você não dá dados para que as pessoas interajam e alimente esse algoritmo a ponto dele entender que é esse perfil de pessoa que tem interesse nesse conteúdo. Exatamente. Então, a gente pode partir do princípio que existe sim uma necessidade de uma frequência, né? Então, um post por dia, eu acho que seria, todos os negócios eu indicaria um post por dia. Tem gente que faz mais, tem gente, inclusive do nosso nicho, do nosso segmento, fazem 4 posts por dia. Hoje eu fiquei assim, produzir 4 posts no Instagram. Realmente uma quantidade grande. Imagino que esteja dando certo para quem está fazendo assim. A gente tem tido um post por dia aqui na página, e aí eu fiz a matemática da coisa, percebi que a gente cresceu em relação a dezembro do ano passado 50%. Estamos em março, então os nossos números, tá? Então, ainda que às vezes você não veja 10 mil seguidores na nossa página, nós melhoramos 50%, né? Nós estamos 50% com maior tipo de interação e visitas na nossa página.
por conta da nossa atualização. Travou de novo, mas eu tô aqui, vocês estão vendo? Já voltou. Deu uma travadinha, mas voltou. Então, assim, todo dia é o ponto de partida, tá bom? Para você começar a estudar, até perceber como é que é o comportamento da sua persona em relação ao seu conteúdo. Relacionamento, né? Quando você está conhecendo uma pessoa, você está ali querendo ligar. Justamente. Quer ter algum contato, então tem que estar ali Exatamente. presente. Exatamente. Mas aí, o que eu sempre tenho muito medo quando eu falo de frequência, eu morro de medo. Que as pessoas pensem assim, beleza, então tem que postar todo dia. E aí, taca o conteúdo, literalmente. Taca o conteúdo para preencher a tabela, para cumprir calendário. Não faça isso. Se o seu conteúdo não estiver, de fato, entregando uma informação, sendo útil, ele só está poluindo o seu feed, você só está desperdiçando, enganando as pessoas, enganando no termo de tipo, entregando um conteúdo como maravilhoso, sendo que ele não é assim. Então, perceba se de fato o seu conteúdo entrega algo relevante para a sua audiência, mais do que a frequência. Eu sempre vou defender que os conteúdos eles têm que responder perguntas. Se o seu conteúdo responde 3 perguntas, faça 3 posts aí na semana, tá? Não fique encucada com post diário. Persista, né? Tenha como meta o post diário. Mas se isso não estiver possível, faça com constância dentro do seu possível. Se são 3 posts na semana que você consegue dar conta, que você consegue realizar, faça 3 posts por semana por muitas semanas, né? A gente defende muito a constância também, né? Não só a frequência, mas o quanto você consegue manter aquele ritmo, que isso é essencial, tá? Um exemplo disso, né? Que a gente ficou um tempo, a gente até falou isso na última live, mas como tem gente nova, a gente ficou um tempo meio off com a chegada dos bebês, e a gente atuava muito no Facebook, e decidimos, quando a gente voltou, focar mais no Instagram, até pela dinâmica da rede, pra gente é muito mais fácil de atualizar e estar presente. E quando a gente voltou, a gente ainda estava naquele período se entendendo com o bebê, era praticamente impossível ter um post por dia e ter aquela movimentação toda. E a gente estava no nosso planejamento para fazer o Café das Duas. A gente não postava todo dia naquela época, que foi para o evento de setembro, e a gente lotou a edição com 70 pessoas. Então, assim, é só para exemplificar para vocês que a estratégia, um conteúdo bem pensado e bem planejado, está acima de quantidade. A quantidade realmente é algo que ela está num nível abaixo. É importante pela frequência, sim, mas a qualidade do conteúdo, seu conteúdo de valor, é muito mais importante. Exatamente. O Diego fez um comentário aqui que é muito pertinente. Para aumentar o seu pool de conteúdos, né, diversificar um pouco o seu conteúdo, ele deu a ideia de que pode ser que funcione falar do mesmo assunto, só que de formas diferentes, até para você testar o que funciona na sua audiência. Então você testa alguns formatos, texto, enquete ou infográfico, como ele mesmo falou, vira um gráfico ali. Isso também é uma alternativa super possível e interessante. Então, isso é a frequência e o conteúdo é uma das questões, dos tiques ali no nosso checklist do tudo que você está fazendo. Atualização. Outra questão, que aí o nosso público geralmente torce o nariz, mas eu estou vendo as nossas aluninhas e eu estou morta de orgulho das nossas alunas, que é o tal do story, fazer story todo dia. Sim, fazer story todo dia. Eu, apesar de tudo, também não sou a pessoa que adora story. Tive que vencer alguns pré-julgamentos, alguns medos de ser julgada, né, que a gente tem. Mas tive que vencer isso porque story diário, ele é muito importante para o algoritmo, né, e, consequentemente, para os seus números, inclusive para privilegiar, para melhorar ali os resultados dos seus posts no feed. Esses dias eu tenho, né, esse mês, eu tenho testado fazer story final de semana. E aí, foi domingo agora, que eu fiz story, sei lá, porque me deu na telha de fazer story, nem estava programado. E eu fiquei assustada com o nível de interação, o nível de visualização e o número de seguidores que aconteceu num domingo.
que eu imaginei que seria um dia morto, assim, né? Um dia que não faria tanta diferença. Então, isso só se dá, primeiro, porque eu, né, venci ali a vergonha, enfim, agora tô até bem sem vergonha, mas para fazer o story e testei dias, né, diferentes. Tem testado, a gente, isso é um grande laboratóriozão e a gente vai testando algumas fórmulas para ver o que funciona. Então, se você está produzindo conteúdo no feed bacana, mas olhe com carinho para os seus stories também. Se você tem feito diariamente, o que você está contando nos seus stories? Não esqueça que os stories eles estão num formato que tem que ter uma cadência. Né? Você está ali no story, o story tem esse nome não à toa. É para contar uma história. Né? Ninguém está afim de ali perder tempo se você também não está entregando nada no seu story. Então, a gente pode aprofundar depois nesse papo de storytelling no stories, usando os stories para o storytelling, que eu falo muito, inclusive, nas minhas aulas lá no Polo Criativo. Eu acho um formato muito interessante que vocês também podem prestar mais atenção para melhorar os seus resultados. Eu acabei de fazer uma besteira aqui. Pronto. O outro tópico aqui que eu quero que vocês percebam, né, se é o tudo certinho que vocês estão fazendo, é de interação. E aí, quando eu falo aí, acho que tem muita gente que está pendurado. O que? Da história? De interação. Da interação? E é fácil reprovar nessa matéria. Porque interação, né? Quando a gente fala assim, mas você interage com o seu público? E aí as pessoas imaginam que assim, não, eu respondo o comentário. Eu não deixo de responder comentário, não. Todo mundo que comenta, eu respondo. Não, meus directs estão em dia. Eu respondo sim, dou uma atenção. E aí, tá, uma live só de story, tá anotado. Vamos fazer isso da próxima. E aí, você fica imaginando que a interação é. Por muito tempo, eu também imaginei que esse tipo de interação seria suficiente. Mas eu não sei quem viu aí os meus... o áudio da Ju tem hora que fica bem baixinho. Eu não sei quem viu aí... Aqui, entendeu? Eu tenho que ficar assim. Aí o irmão cansa... Vai parar lá embaixo. Eu queria ficar sem, mas tudo bem. Eu não sei quem viu aí a série dos stories, que eu entrei no clube dos 100. Na verdade, eu quero entrar no clube dos 50. Mas fiz uma limpa aí no nosso perfil do Pitaco para Elas e comecei a seguir menos pessoas, né? Começamos a seguir menos pessoas. Por quê? Porque a gente é antissocial? Não. Mas simplesmente porque a gente não dá conta de consumir conteúdo de 1000 pessoas, né? Não eram 1000 pessoas, acho que eram 700 que a gente seguia, e a gente certamente não consumia nem 15% do conteúdo. Então, a gente deixava passar story e conteúdo de alunas nossas que eu gostaria de olhar para dar um feedback, para dar uma força, para compartilhar. Eu deixava de ver stories legais, né, e conteúdo legal do segmento da gente, de gente, entre aspas, eu detesto essa palavra, concorrente, mas pares, né? Nossos pares dentro do nosso segmento. Por quê? Por mandar nada de uma poluição, de seguir um monte de gente e ao mesmo tempo não seguir ninguém, né? Não sabia o que é que as pessoas estavam fazendo. Logo, eu não conseguia interagir. Eu não conseguia comentar numa foto que eu achei legal, eu não conseguia comentar num conteúdo que eu queria fazer uma consideração, que eu queria complementar aquele assunto que eu vi. E aí, qual é a estratégia que a gente tem usado agora? Diminuir, eu não sei se a gente chegou em 100, mas eu quero que a gente chegue a 50 pessoas que eu estou seguindo, estou fazendo isso no meu pessoal também. Então, vai ter um monte de gente que vai ficar chateado, mas eu quero que sejam só 50 pessoas que eu consiga consumir de fato o conteúdo. De que maneira, e para que isso? Para que eu consiga interagir. Então, eu consigo responder, né, mandar um direct no story, eu consigo fazer um comentário na foto. E isso, gente, é uma interação que traz resultado. Porque quando você faz um comentário numa foto, né, ou numa postagem, num assunto pertinente ao seu negócio, você fica visível, você fica mais exposto para as pessoas. Logo, se você fez um comentário interessantíssimo numa postagem, por exemplo, as pessoas vão olhar, quem é esse Pitaco para Elas que falou uma coisa que eu concordo? E aí, isso pode ser uma porta de entrada interessante, né? Através de um comentário. Mas a gente só consegue fazer isso se, de fato, a gente se engajar com o conteúdo das pessoas que a gente segue. Então, não faz sentido seguir zilhões de pessoas, certo? Só para agradar.
Essa é uma questão. O Diego falou algo aqui, né? Ele colocou, Pedro Sobral faz algo que comecei a fazer e achei bom, que é responder a quem responde as enquetes, né? Ou agradecendo ou fomentando mais conversa. A gente tem feito muito isso, tanto pelo projeto quanto pelo Instagram da Pitaco Criativo. E a gente tem uma tendência, quando a gente está ali respondendo o comentário, que a pessoa falou A, aí você responde B e acabou. Né? Mas assim, tem tantas formas da gente desdobrar e trazer em pauta, né, uma discussão super saudável que vai ser útil para aquela pessoa, né? Então, finalizar com algumas perguntas ou abrindo a possibilidade de entrar um pouco mais a fundo, talvez, naquele assunto, sempre dá certo, sempre funciona. As pessoas voltam para responder, né? Quando faz sentido. Também quando você tem uma boa abordagem, para não ficar aquela coisa chata, forçada. E é Então, esse funciona. tipo de interação que a gente está falando, né? De criar relacionamento, de fato, com as pessoas que estão ali interagindo com o seu conteúdo. Não ficar naquela babação, né, gente? Assim, que legal, me deu atenção. Né? Fazer o nível carentão. Mas, de fato, alimentar essa construção de relacionamento, né? De forma que a pessoa fale alguma coisa que agrega e tem esse diálogo. É essa interação que eu estou fazendo. Então, vamos fazer um apanhadão. Falei de postagem, né? Frequência de postagem, falamos sobre isso. Falamos de frequência de stories. Falamos desse nível de interação. Até aí vocês estão fazendo tudinho, tudo. Tiraram 10 em todos os quesitos. Não estão tendo resultado. Vai ticando aí, se não tá, vai anotando o que precisa estudar aí depois da aula. E aí, sobre o conteúdo ainda, eu vou dar uma pincelada, porque esse assunto é um pouco mais denso. Bem denso. Mas quem fez o nosso curso sabe, e quem vai fazer os nossos próximos cursos vai saber ainda mais, que é sobre essa jornada da nossa audiência e pensar estrategicamente o nosso conteúdo. Laura, que jornada, que conteúdo, que audiência. Vamos lá, acabei de falar aqui para vocês, né, desse cronograma de postagem. O ideal é que a gente faça a postagem todos os dias. E de que maneira a gente faz a distribuição dessas pautas, desses assuntos, desses conteúdos? Existe uma forma estratégica, né, de não ser simplesmente você, fiz um texto estava muito inspirada naquele dia e pá, vou postar. Tirei uma foto maravilhosa da minha filha lendo e fiz um texto sobre isso e joguei lá no feed, só para atualizar mesmo, que afinal de contas eu tenho que fazer uma postagem por dia. Por que isso tende a não dar resultado? É provável que isso dê menos resultado do que uma forma estratégica. Porque quando a gente pensa no nosso cronograma, no nosso calendário de conteúdo, uma das maneiras estratégicas de fazer isso é você privilegiar as pessoas que estão em diferentes etapas da jornada, que a gente chama. Ou seja, na tua semana, nos seus conteúdos ali, é importante que você tenha um conteúdo que a gente chama de atração. São as pessoas que chegaram são recém-chegadas à sua página, ou porque clicaram numa postagem que alguém compartilhou. De alguma forma as pessoas estão chegando ali. Estão tendo o primeiro contato, né? Estão tendo o primeiro contato, precisa saber que apito você toca. E também quando você faz conteúdos para atrair essas pessoas. Conteúdo para atração de tráfego, ou seja, para aumentar o seu alcance. Em geral, são conteúdos mais gerais. Então, quando eu tô aqui revelando, porque a gente não tem nada, eu vou falar, minha. Quando vocês verem aí alguns conteúdos nossos são genéricos, ou que a gente fala de carreira e maternidade, ou que a gente faz um desabafo, faz uma reflexão sobre maternidade, né? Eu e a Ju fala do nosso momento, fala dos nossos desafios empreendedores. Geralmente, lá no nosso cronograma, ele tá com uma cor, eu acho que eu botei cor amarela. Não, é cor amarela. Que é o conteúdo que eu peguei e a gente faz o conteúdo de atração. Esse é um conteúdo de atração que eu quero que mais pessoas cheguem afins a esse tema. Perceba que eu não vou falar de coronavírus, só porque está todo mundo falando de coronavírus, eu quero que mais pessoas... Não é isso. Mas eu quero atrair mais pessoas, mais personas minhas, né? Mais pessoas para minha audiência. E aí eu fiz um conteúdo de atração. Lá na quarta-feira ou na quinta-feira, eu também tenho que ter um conteúdo para quem está ali no meio daquela jornada. Para aquelas pessoas que já conhecem o nosso trabalho, sabem o que a gente faz, mas que estão em convencimento se a gente tem autoridade naquele tema ou não. Se de fato elas devem confiar o dinheiro ou o tempo delas para o que a gente está dizendo.
Esse é o conteúdo que a gente chama de meio de funil, ou um conteúdo de evangelização. É quando a gente dá bastante conteúdo free, né, conteúdo de graça, na expectativa de construir a nossa autoridade e que a nossa audiência perceba que o que a gente fala é relevante e que a gente tem propriedade para dizer aquilo. Então, isso a gente chama de conteúdo de meio de funil. E também tem que estar contemplado na nossa semana. Conteúdo de final de funil é quando a pessoa está na boca de converter, que a gente fala, né? Ou comprar o seu curso, ou baixar o seu e-book, ou se cadastrar lá no seu evento, para comprar o ingresso para o seu evento, contratar a sua consultoria, a sua mentoria. E aí é um conteúdo para quem já está nessa etapa, quase fechando o negócio para você. É claro que isso é raso, tá? Isso se desmembra, isso evolui, isso é um pouquinho mais denso. Mas uma maneira de você trabalhar corretamente o seu conteúdo é privilegiar essas 3 etapas básicas da audiência. Que, em geral, né, são pessoas que chegaram agora, pessoas que estão ali tentando entender o que você está fazendo e pessoas no finalzinho quase convertendo, é o que a gente diz. Laura, eu ainda não vendo nada, eu só estou trabalhando minha audiência. Beleza? Trabalhe sua audiência sem vender nada, né? Mas ali você vai construir a sua autoridade. Não necessariamente você tem que vender alguma coisa agora, tá? Então, até cansei. Você está fazendo tudo isso? Os seus conteúdos estão priorizando essas etapas do funil e aí você ainda não viu resultado, né? Você ainda não acha que não cresceu o número de seguidor, não cresceu o número de compartilhamento nem salvamento. Vamos chegar no tal do anúncio, né? O temido anúncio, né, Ju? E aí eu vou deixar a bola com a Ju, porque ela é a nossa garota propaganda, literalmente, que faz na minha, né? Nem tá isso que a gente aqui. Né? Não? Eu queria fazer um pequeno adendo aqui. Eu queria até que vocês falassem aqui, tá? Gente, quando a gente fala de anúncios no Instagram, causa algum medo? Vocês se assustam com isso? Porque foi uma percepção que a gente teve do nosso público, das pessoas que nos seguem, com relação a anúncio. Parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Parece que a gente está falando, não sei se a gente está falando grego, ou tem medo de, ai meu Deus, vou botar meu dinheiro, vou perder meu dinheiro, porque eu vou fazer errado, vou jogar dinheiro fora. Eu realmente percebi isso e a gente está aqui para descomplicar, desmistificar isso tudo. Quando a gente fala disso tudo que a Laura falou, tenta pensar assim, existem 3 etapas, tá? Planejamento, a produção do conteúdo e tem a distribuição. Quando a gente fala de distribuição, não é só agendar e postar. Não. A gente tem como potencializar essa distribuição. E os anúncios fazem exatamente isso. Então, se você está fazendo todas essas etapas, tá? Tudo certinho, como a gente falou, e não está vendo resultado, é muito provável que o seu Instagram esteja numa bolha, vamos dizer assim, que precisa estourar. E a gente só estoura quando a gente faz anúncio. É quando a gente fala para o Instagram que esse conteúdo aqui é muito relevante para este público. E ali a gente segmenta no detalhe do detalhe do detalhe. A gente falou um pouquinho na última live. Que a gente consegue dar tantos detalhes dessa pessoa, desse público, que a gente consegue alcançar as pessoas que vão ter interesse, seja só para comentar ou só para baixar alguma coisa, aí vai depender muito do nosso objetivo. Então, quem quer crescer no Instagram não tem para onde correr quando a gente fala de anúncio, tá? E o mais legal, que é o mais democrático, é que você consegue botar quanto você quer gastar, por quanto tempo. Então, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Se tá dando errado, você pode pausar. Não é assim para... Não vai estar escrito em pedra, gente. Não é assim. Tá? É uma coisa que você deve e vai precisar ficar de olho para ir ajustando. Então, não precisa ter medo. E a gente só... Para de rir, ó. Mas é assim, você é nossa aluna, sabe como é que é. Não dá para ter medo, tem que se lançar, tem que testar. O mesmo medo que você tinha para fazer stories, venceu? Então, vamos vencer o próximo medo, que é de fazer anúncio, tá? É assim que a gente cresce, não tem para onde correr. Essa distribuição, como a gente falou, você planeja, você produz, tá tudo direitinho. Se não vai, tá nessa etapa aqui. A gente fez até um post recentemente, literalmente desenhando para vocês entenderem, tá? Como eu sei que é o momento de eu anunciar.
né? Depois a gente até qualquer coisa compartilha, ou vocês dão uma buscada no nosso feed que tá lá direitinho para vocês entenderem. E a maioria dos perfis ou não tá fazendo essas etapas que a Laura falou, ou tá aqui há um tempão comendo mosca já no momento de anunciar e não anuncia, por isso que não cresce, por isso que não tem resultado. E algo que a gente faz, né, é muito. Você não, já, como a gente está falando de pequenos negócios, né, pessoas que enfim, a gente faz tudo. Hoje até achei engraçado um contato que chegou pelo formulário para a gente, que é dona faz tudo. Era o cargo. Define bem. A gente não tem uma verba enorme para fazer anúncio, né? A gente não tem como fazer isso. Então, o anúncio precisa entrar em momentos estratégicos. Se você tem esse cronograma contemplando esse funil que a Laura falou, essa jornada de compra, né? A gente fala um funil de conteúdo estratégico, e você fica de olho nessas métricas, fica muito fácil reconhecer um conteúdo que vale a pena você patrocinar, né? Você fazer com que aquele resultado seja potencializado. Exatamente. E aí, gente, até a Fernanda falou, não estou fazendo as etapas do conteúdo. E eu lembrei aqui de uma coisa que eu queria falar para vocês. Tem gente aí que fica anos sem falar o que faz. E aí as pessoas, eu estou até consumindo ali o conteúdo da página, parece um post interessante, que eu até salvo, eu curto, eu comento alguma coisa. Mas depois não aparece nenhum post dizendo o que aquela pessoa faz, o que de fato ela oferece. Ela é especialista em quê? Ela vende o que ela, no que ela pode me ajudar. Então, eu tenho visto, assim, até todo mundo tentando atualizar bonitinho, gente, inclusive, que foi aluna da gente que está aqui acompanhando também o nosso trabalho, mas não está dizendo, no fim das contas, o que você oferece. Oi, tudo bem? Então, tá vendo? Esse conteúdo todo aqui é feito por mim, Laura Viana, eu sou professora de marketing digital. Entende? Se apresenta para aquela audiência que chegou agora, nem todo mundo está ali, né, dinossauro jurássico desde a época que você abriu o seu Instagram. Então, eu tenho uma máxima, né, Laura? Queira se apresentar sempre no seu Instagram. Porque se você precisa se apresentar sempre, é porque tem sempre gente nova chegando. E isso é ótimo. E eu não estou falando daquela apresentação, oi, eu sou a Laura, eu tenho 20 e tantos anos, 20 e tantos é ótimo, a pessoa não caiu na real que faz 30 esse mês. Não caiu na real, mas tudo bem. Não estou falando disso, mas eu estou falando em outros formatos de se apresentar, contar a sua história, né? Conta a sua história ali, seleciona trechos, cria um cronograma de apresentação para contar a sua história, dizer como você chegou até aqui, até o momento de poder me oferecer esse serviço, de ser a pessoa apropriada para me atender nessa questão, né? Conte a sua história. Gente, eu não quero divulgar a vida pessoal nos stories, sou obrigada? Não. Não. As pessoas só querem ver gente de verdade, né? Gente, não necessariamente sua vida pessoal, tá? Isso daí é uma questão também. As pessoas acham que para fazer story, elas têm que falar da vida delas e não, fale bem do seu trabalho, né? E perguntou aqui também, ó. Essa estratégia de conteúdo de info também dá boa para venda de produto? Total. Tanto para produto quanto para serviço, tá? E aí, quando a gente fala de mostrar os bastidores, a vida pessoal tem um limite, até a vida pessoal tem que estar dentro de uma estratégia, tá? Um exemplo. Hoje eu fiz um stories super realista com o Zion participando total. Ele adora roubar cena. Mas por quê? Porque eu falo com mães empreendedoras. É uma forma de se conectar. Encare os stories como conexão. A identificação é empatia. Então, assim, perceber que, caramba, se tem algum desafio que você está enfrentando dentro do seu negócio que vai gerar conexão com o seu público, ótimo. Compartilhe, se sente à vontade, óbvio. Tá? Já teve dias, por exemplo, na própria sexta-feira que a gente ia ter live, eu estava super mal. Fiquei um pouco chateada comigo mesmo. Sabe aquela coisa que você queria ter controle da saúde? Não tem como, né, gente? Aquelas coisas que fogem do controle. E eu vim aqui falar para vocês. Falar, peraí, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente tem que repensar, reajustar o planejamento. Eu poderia ficar assim, ai meu Deus, eu não poderia falar isso, do quê? Poderia. Mas eu acho que entra muito o bom senso do que te deixa confortável de falar. Acho que é muito isso. As pessoas querem ver pessoas de verdade.
E aí, depois eu recebi um monte de obrigada, gente, pela preocupação. Um monte de gente mandando mensagem por direct, pensando que eu tava melhor e tal. Então, assim, eu não fiz aquilo, vou fazer para me conectar, assim, em estratégia. Eu me senti na obrigação, vamos dizer assim, na responsabilidade de mostrar a minha cara, já que quem anunciou que não teria live era a Laura, exatamente por se preocupar com o público. Quando você olha para o outro, você consegue ter ideias, insights do que vai fazer sentido, né, para postar, seja nas stories ou no feed. Então, tá, e mostrar bastidores total. As pessoas gostam de ver processo criativo, saber como é que as coisas, como é que era, como é que, né, como que se chega até o produto final. As pessoas adoram ver isso. É só você ver por que os filmes colocam o making off, né? Por que a gente tem esse comportamento de ver por trás das câmeras? Isso é um comportamento que não é de hoje e o Instagram trouxe isso de maneira muito mais dinâmica. Então aproveite isso e a vida pessoal é uma questão de bom senso e estratégia. Eu faria um equilíbrio disso. Se faz sentido para sua audiência, você se sente confortável. E sim, é mais fácil você mostrar que é de verdade você falando, né? Pontuando alguma questão, né, da sua vida. É mais fácil, mas também não é impossível você fazer isso de outra maneira. Mas também, e aí talvez a gente consiga falar isso melhor na nossa live de story, né, Ju? Isso. Acho que é legal a gente fazer e falar de storytelling dos stories. Gente, o nosso recado era esse. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma. Se ficou algum questionamento, alguma pendência, chama a gente no direct que a gente faz questão de responder vocês, de comentar e conversar por alguma coisa que vocês discordaram, concordaram. Tá? Fiquem à vontade. A gente vai tentar manter uma rotina também de story, de live. Mas vamos ajustando, tá? Não prometo. Mas os temas são importantes. Manda sempre tema pra gente, que aí a gente coloca aqui no nosso cronogramazinho. Tudo bem? Obedecemos o horário, tudo direitinho, passamos só um pouquinho. Muito obrigada pela audiência de vocês. É o nosso número cativo que fica ali, todo mundo até o final. Isso é demais, é demais. Vocês são incríveis. Gente, fala mais de conteúdo, as etapas. Tudo bem, vamos falar mais também, então. Anota aí, Ju, vamos falar mais das etapas de conteúdo. Vou anotar, eu já anotei aqui também. A live de stories também. Pode deixar com a gente. Tá bom? Um beijo, beijo de longe, hein? Um beijo de longe, só verdade. assim que ela beijo e cumprimento de Wakanda. O William que tá falando isso direto. Muito bom. Eu pensei só assim, né? Sem tchau, beijo, estamos seguras. Estamos seguras, assim. Um beijo, boa noite. Tchau, boa tchau. noite.